Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade a esses temas maravilhosos que estamos estudando desde o dia 1º de setembro. Hoje chegamos no tema 36, aqui no livro Crenças Fundamentais, esse livrinho que você recebeu lá na Santa Convocação, Verdades Reveladas, que são as crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Você pode acompanhar na página 147, o tema Origem, Natureza e Destino das Pessoas. É sobre esse tema que nós vamos conversar um pouco hoje. Aqui à minha direita temos o pastor Delvaci Dias Preto, na sequência o pastor Décio Corte, à minha esquerda o pastor Cícero Almeida, na sequência o pastor Paulo Azevedo, a quem convidamos para fazer a oração. Se você puder ajoelhar, ajoelhe-se. Vamos buscar a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, eterno, grandioso Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos nos dirigindo a Ti neste momento para Te agradecer por todas as bênçãos de Ti recebidas, especialmente neste mês em que está sendo realizado esse projeto especial, quando nossos queridos irmãos estão tendo a oportunidade de relembrar os princípios fundamentais de nossa fé. Nós estamos aqui para realizar esse projeto e rogamos a Tua presença para que cada um de nós aqui sejamos instrumentos em Tuas santas mãos, inspirados pelo Teu Santo Espírito, e que a mensagem que será exposta neste momento seja para a glória do Senhor e para a edificação de todos os nossos queridos irmãos. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Origem, natureza e destino das pessoas, é sobre esse tema que nós vamos discursar hoje. O homem, quando foi criado, no princípio, lá em Gênesis, capítulo 2, tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quem poderia ajudar a gente? A imagem e semelhança de Deus. Não poderia ser de uma forma melhor que essa. Ser criado à imagem e semelhança de Deus. Que honra Deus conferiu a nossos primeiros pais. E essa imagem e semelhança tem alguma a ver com a imagem, com a nossa imagem física, tipo ter braços, ter pernas, ter traços humanos? Tem alguma relação com isso ou é mais abrangente, além disso? Os comentários inspirados que temos, né? O homem deveria, tanto na aparência física, ser parecido com Deus, mas especialmente no caráter. Né? Especialmente caráter. Como nós vamos ver depois, quando o homem pecou, a parte mais que recebeu um maior dano foi a parte moral do homem. Mas tanto no aspecto físico como no caráter, o homem tinha a semelhança com Deus. Então o homem, ele tinha por dever, talvez nem possa dizer que é um dever, né? Poderia dizer que é um privilégio que Deus concedeu a Adão e Eva, representá-lo nesse mundo criado. Eles teriam filhos, multiplicariam a espécie humana e representariam o caráter de Deus para os seus descendentes. É um privilégio grandioso, né? Irmão Rogério, e foi como diz, foi a obra-prima da criação. Tudo que ele fez foi muito bom, né? Tudo que ele fez. Ele falou, apareceu o sol. Falou, apareceu a lua. Falou, apareceram os animais. Os peixes, né? Mas no caso do homem foi diferente. Aí foi uma obra-prima, uma obra de artistas mesmo ali, né? Com as próprias mãos. Aí ele fez o ser humano. Fala, pastor Ele Décio. poderia ter falado e aparecido o homem, né? Mas, como o Cícero falou, ele pegou da própria argila ali, modelou, né? O homem, né? Um boneco ali. Soprou nas narinas. Ainda depois fez uma cirurgia para tirar a mulher da costela, né? Olha que interessante. Ele não foi como os animais, né? Haja animal, haja uma vegetação, uma árvore, um fruto, né? O homem não foi criado de qualquer jeito, né? Não foi de qualquer forma. Teve uma atenção especial do Criador. Me responda uma pergunta.
que eu vou fazer a vocês agora. Agora fiquem livres para responder, tá? O homem, ele nasceu imortal ou a imortalidade dele era condicional? Antes do pecado, me refiro. Então, Deus criou o homem para viver eternamente. Certo. Mas essa imortalidade era condicional, condicionada à obediência ao Criador. Enquanto o casal se manteve obediente, eles estavam vivos e tinham a promessa da imortalidade. Mas Deus havia dito que se porventura pecasse, então eles morreriam. Então a imortalidade estava condicionada à obediência ao Criador. E a imortalidade ele alcançaria se passasse num teste. Ele deveria passar por um teste. Infelizmente, nós sabemos que não passou. Não passamos. E o pecado entrou no mundo, o pecado foi instalado na natureza humana, entrou no nosso DNA mesmo, e agora o homem se tornou mortal. Mas o homem pode, de alguma forma, mesmo estando nessa condição pós a entrada do pecado, é possível o homem um dia obter a vida eterna? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, através de Cristo, ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Através de Cristo, o homem que passou a ser mortal, ele receberá novamente a imortalidade para viver a eternidade com Jesus. Foi justamente esse tema que discutimos ontem, né? A respeito da volta de Jesus. Quando ele retornar, ele considerar aqueles que foram fiéis a imortalidade. Na verdade, a vida eterna já estava dentro da pessoa, está dentro do coração da pessoa quando ela aceita Jesus como seu Salvador. E só que ela será reproduzida no dia da volta de Jesus. Fala, pastor. E nós temos várias promessas, né? A esse respeito. Uma delas até dizem que é o tema central das Escrituras. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Tenha a vida eterna. Fala, pastor. O interessante desse texto aí, né, que mostra que pela desobediência o homem perdeu aquele direito de prolongar uma vida eterna, né? Ao se alimentar também, essa obediência dava direito de comer da árvore da vida, né? É isso? Por isso que logo que nossos pais pecaram, a primeira providência, uma das primeiras providências divinas foi tirar o homem do Éden para fazer o quê? Para cortar o acesso dele à árvore da vida, né? Mas através de Cristo, através de uma vida de obediência e entregando a vida a Cristo, né, então o homem pode alcançar aquilo que perdeu. Porque Cristo é a fonte da vida, né? Ele pode conferir esse direito de vida eterno àquele que entrega a vida a Jesus. E restituir o acesso novamente à árvore da vida, né? Exatamente. Que nossos pais perderam. Bom, sabemos que o homem morre, todos nós estamos sujeitos à morte. E quando o homem morre, o que acontece com ele? O ser humano, nós vivemos num mundo onde há diversidade de pensamentos do que acontece após a morte. Algumas denominações, até ditas cristãs, acreditam que se você foi bom, você vai para o seio de Abraão, logo após a morte. A alma, né, desencarnada do corpo vai para o seio de Abraão. Se você foi mal, a alma desencarnada já vai direto para o inferno. E outras ainda dizem que existe um intermediário, né, que chamam de purgatório. Outras religiões falam que a pessoa reencarna constantemente, né? A pessoa sai de uma vida e vai para um estágio onde ela vai aguardar entrar em uma outra vida, seja uma planta, seja um animal, seja
reproduzindo aquela vida em outra pessoa. Mas o que a palavra de Deus fala do estado do homem após a morte? O que acontece com ele? Então, quando a pessoa vai a óbito, a sua alma, ou seja, ela vai para... O corpo vai para a sepultura. E ali permanece no estado de inconsciência até o dia da ressurreição. O sábio Salomão, ele fala sobre isso, dizendo que tudo quanto devemos fazer enquanto vivemos, porque para a sepultura onde iremos, ali não existe ciência, não existe trabalho, não existe nada mais. O seu amor, o seu ódio já pereceram. Tudo perece. Então, é o estado de inconsciência durante o período em que passa na sepultura até o dia da ressurreição, ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. Inclusive, quando Lázaro faleceu, aliás, antes, né? Ele estava enfermo, chegou notícia até Jesus, e para Jesus retornar para curar Lázaro. Mas logo chegou a notícia, ele morreu. E aí os discípulos ficaram preocupados. E Jesus disse a eles, não, ele está dormindo. Ele dorme. Veja bem que interessante, né? Ele está dormindo. Jesus não considerou como a morte eterna, né? E chegando lá, também as suas irmãs o interrogaram, né? Mestre, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Tenho certeza, teria curado. E Jesus falou, não, ele está dormindo, vamos até lá, vamos até na sepultura, né? E veja que Jesus chamou Lázaro, e Lázaro não disse mais nada. Ou seja, a Bíblia não relata que Lázaro mencionou, eu estava em um lugar melhor, eu retornei, eu estava bem, certo, né? Lá no céu. Não, Lázaro retornou à vida sem mencionar nada. E já fazia o quê? 4 dias. Então, por aí dá para a gente ter certeza que a morte é um sono. A pessoa está dormindo, está inconsciente e aguardando o chamado de Jesus, os salvos. Né? Esse ponto que o senhor levantou do Lázaro é intrigante mesmo, porque imagina só se existisse, como algumas igrejas ensinam, uma desencarnação da alma, do corpo após a morte, e Lázaro estava lá na tranquilidade do paraíso, e Jesus tira ele de lá do paraíso para voltar para esse mundo de pecado. Seria a maldade de Jesus, né? Agora, Jesus fez uma promessa muito especial ali junto às irmãs de Lázaro, quando ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. Então, isso é muito importante, por isso esta palavra de Cristo é um conforto, é um consolo para as pessoas quando perdem uma pessoa querida de sua casa, de sua família. Ter a certeza de que se morreu em Cristo, ela voltará a viver na ressurreição e nós teremos a alegria e o prazer de continuar convivendo com essas pessoas. Inclusive, a frase está no futuro, né? Então, muitas pessoas interpretam diferente esse texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, está vivendo. Viverá. Né? Muitos acreditam assim, né? Sim. Sim. Ainda que esteja morto, está vivendo. Isso. Mas ele não falou isso, né? Ainda que esteja morto, viverá. Isso. Viverá. Tanto o apóstolo, a Bíblia, na verdade, assim, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, todas as vezes que se refere à morte, ela traz essa conotação de sono, né? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, Paulo ele fala muito da morte como um sono. Ele diz até aos Tessalonicenses, irmãos, eu não quero que sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Aqueles que dormem serão ressuscitados. A Bíblia é a de Jesus também, né? Em diversas ocasiões que ele se referiu à morte, ele trouxe no contexto de um sono. Esse ensino é tão claro na Bíblia que não há porquê
as pessoas entenderem de forma diferente, mas ainda assim entendem, As né? pessoas separam, né? Elas, corpo, alma, elas vão separando, né? Realmente está escrito na Bíblia, mas também está escrito lá em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Certamente morrerá. Certamente morrerá. Bom, vamos para um outro ponto aqui agora. Existe algum ensino bíblico que afirme que existe vida após a morte? E em que contexto isso acontece? Existe vida após a morte? Depende. Depende. Existe Fala aí, promessas, existem pessoas que estão vivas, né? No caso de Moisés morreu e quando Cristo, lá na transfiguração, Moisés apareceu de novo, estava vivo, né? Então existe, mas existe através da ressurreição. Então, Rogério, a gente percebe nesse estudo, ele é muito maravilhoso, né? De que entre a morte da pessoa e depois o seu destino eterno, né? ou o paraíso, ou o lago de fogo, né? A segunda morte, então nós temos a ressurreição. Então ninguém pode receber um galardão logo após a morte, porque ele tem que passar pelo período da ressurreição. Aí todos vão sair do sepulcro, tanto bons como maus vão sair, para depois, né, receber a recompensa. Com uma diferença, não é, irmão Delvacir? Que uns sairão dos sepulcros por ocasião da vinda de Jesus, e outro grupo sairá do sepulcro depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos. O tema que nós vamos estudar amanhã. Um tema muito importante que nós vamos estudar amanhã. Sobre o destino dos maus, né? O que vai acontecer com os maus? Bom, vou antecipar um pouquinho o tema de amanhã. Esse tema, a origem, natureza e destino das pessoas, o último subtópico fala o destino dos maus. O destino dos maus é serem julgados e condenados no juízo final. Irmão Rogério, é interessante que, por ocasião da vinda de Jesus, então haverá a ressurreição daqueles que fizeram bem, dos que aceitaram Jesus, viveram para aceitar Jesus, ou melhor, para fazer a vontade de Jesus, e esse grupo Jesus irá levar com ele para o céu. E o outro grupo que não aceitou Jesus, não fez a vontade de Jesus, que são os maus chamados aí, os que estiverem vivos ainda por ocasião da vinda de Jesus, eles irão morrer. Serão aniquilados. Eles serão aniquilados. E eles ficarão no pó da terra por um período de 1000 anos, que é o outro tema, e durante esse período eles serão julgados. E quando terminar o mil anos, após terminar o julgamento, aí Jesus volta pela terceira vez a essa terra, e aí esse grupo de maus, aí será o destino deles. Qual será o destino desse grupo de maus? Aí Jesus irá ressuscitá-los e eles irão receber a recompensa final, que vai ser o fogo da destruição final. Esse será o destino dos maus. E esse não pode ser o meu, nem o seu destino. Jesus Cristo pagou um preço muito alto por mim e por você na cruz do Calvário, para que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Esse destino, que é o destino dos maus, não é nem para mim e nem para você, porque Jesus deixou bem claro que o fogo da destruição é preparado para o diabo e para os seus anjos, não é para nós. Então, queridos, se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, não aceitou o seu convite, não aceitou a salvação, a oportunidade é agora. Não deixe essa chance passar. Que você tome a decisão correta hoje. Se hoje você consegue ainda ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, com o próximo tema, que é o milênio. Até lá!
luz dos céus, tem afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus, esperança, vida e salvação, há de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, esse dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa dos céus, concedida lá dos altos céus.